aí no entendimento. Até que eu coloquei o recado, daqui a pouco entraremos de novo. Já estamos de volta ao vivo mais uma vez, e nós vamos continuar explanando ou trazendo as explanações das Escrituras. Enquanto aqui não entra ninguém novamente, nesse novo formato aqui, eu não pus ainda ninguém eu não mandei, eu enviei o link ainda para as pessoas, tá bom? Rubens disse oi, tá aqui, os irmãos estão chegando novamente, um abraço, novamente. Aí eu queria já saber agora é só meter marcha, agora é só empurrar primeiro aqui e descer a ladeira, ou subir a ladeira, como queira, tá bom? Irmão Enéas Guerra, como é que tá aí o som abençoado? Agora sim, agora vamos para rachar a boca. Vamos lá, abençoado. Som ótimo, opa, não é a minha culpa, assim, já estou aqui de volta, opa, tá de volta, né, abençoado? Alguns irmãos foram embora com raiva, mas tudo bem, quem foi embora perdeu o doce, perdeu o chocolate. Vamos lá, o tema para nossa explanação dessa tarde, uma ótima tarde a todos vocês novamente, né? Pedindo aí a compreensão dos irmãos. Isso aqui que está acontecendo é o outro lado da moeda. Quem não trabalha com recurso financeiro tem esse problema. Abençoado. Tem esse lado também, o irmão tem que entender. Nós não trabalhamos com recurso financeiro, nós apenas explanamos a verdade das Escrituras, e só que aí tem esse outro lado da moeda. É que nem sempre a transmissão, a visualização, o som vai estar bom, vai prestar, entendeu? Para que isso esteja sempre bom, tem que ter sempre um investimento que custa caro, esses equipamentos, essa aparelhagem para transmissões, ainda mais de vídeo, tá bom? Parabéns, irmão Tonelson, meu irmão falou a verdade, é outro lado da moeda, ou seja, meu irmão é sincero e verdadeiro. Itaoca, Fortaleza, Ceará, mais um problema, né, Tonelson? É isso, abençoado, mas de acordo com o andar da carruagem, dependendo das situações, a gente pode melhorar aqui e ali, e aí a gente pode desenvolver. O importante, o mais importante, é que nós estamos conseguindo explanar essas verdades aqui pelo YouTube. Até quando? Ninguém sabe, tá? O dia e a hora que vai acabar, ninguém sabe. Somente o Pai que está no céu. Vamos lá, o tema polêmico para nossa meditação é: o Deus desta era não é uma referência a uma criatura espiritual. Boa tarde, irmão. Vivendo a eternidade estabelecida pelo Pai. Uma ótima eternidade a todos vocês, a propósito, tá bom? Então, o Deus desta era, também chamado de o Deus deste século, também chamado de o Deus deste mundo, dependendo da versão que você tem em mãos, mas o correto é que a palavra original, ou era, ou século, ou mundo, a palavra original lá do texto é aionos. Aionos. Então, o termo que é mais aplicável é o termo era, tá? Porque uma era se diz de um período de tempo indefinido, tá bom? Diferente de século. Século é um período de tempo de 100 anos. Aí já teria que tirar a palavra aionos e colocar aion, que também se refere a era, período de tempo, geração, mundo, tá? Então existe ainda esse desconhecimento da parte de muitos sobre essa questão.
E eu não gosto nem muito de tocar, porque eu vejo que a 90% dos irmãos não conseguem entender isso aqui. Não consegue assimilar a expressão aiônios dentro das Escrituras. Boa tarde, irmão Altonelso e todos os irmãos no Pai. Estamos juntos. Boa tarde, abençoado Altonelso. Cláudio Brandão e Sebastião Risson, um abraço. Cláudio Brandão também, boa tarde a todos vocês. Leonardo Machado, boa tarde a todos vocês que já estão presentes e os que irão chegar. Uma ótima tarde a todos. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Então, dentro desse início de desenvolvimento, dessa introdução, desse prefácio, dessa explanação, nós temos que colocar essas questões básicas. Irmão, por que na minha escritura está o Deus deste século? E na minha, irmão, está o Deus deste mundo. E na minha, irmão, está o Deus desta era. É porque a expressão lá no original grego, aqui de 2 de Coríntios, capítulo de número 4, do verso 1 ao 4, a expressão lá, propriamente no versículo 4, é aionos. Aionos é uma expressão grega que fala de um período de tempo. Aionos se refere a tempo. Aionos é um adjetivo grego. Ele vem do substantivo grego aion. Dentre outras significações, significa também mundo, era, século, geração. Mas aion também se aplica a para sempre, eternidade, um tempo infinito que nunca se acaba. Então, essa aplicação dessa palavra dentro dos textos bíblicos confundiu e confunde muita gente. Muita gente não consegue assimilar essas expressões quando vai para o original. E existe uma série de deturpações dentro dos vários textos que foram traduzidos para os outros idiomas, abençoado. Isso é complicadíssimo. Por quê? Porque fica difícil você expressar, transmitir com segurança essa realidade. Então, o termo desta era, o termo grego aionos. Aionos é uma flexão do adjetivo aionios, tá bom? Do grego. Mas vamos lá, para nós entendermos. O tema dessa explanação, o Deus desta era, não é uma referência a uma criatura espiritual. Seguidores daqui de Ipiranga, Mauá, Rio de Janeiro, vamos para mais uma explanação. A apologeta Ferreirinha trouxe esses esclarecimentos sobre o vídeo do preterista Geraldo. Fez uma correção. Irmão, na verdade, irmão Jair, ainda não se debateu, ainda não se mostrou mais claramente, essa questão. Por quê? Porque os irmãos da tradição religiosa não querem que isso aqui venha à tona de jeito nenhum. Os irmãos da graça, que se denominam preteristas, não querem nem saber disso aqui. Eles começaram a querer me refutar sobre isso aqui e correram. Irmão, por quê? Porque isso aqui derruba, irmão. O entendimento dessa expressão derruba a tradição religiosa e derruba a questão dos irmãos da graça. Por exemplo, eles dizem, não, irmão, o evangelho é eterno. A Bíblia não diz que o evangelho é eterno? Sim, a expressão lá é eterno. Mas eterno ali, aionios, aiono, aionas, aione, não, é uma expressão para falar de um tempo indefinido. Eterno não é na sua natureza de um tempo sem fim, como é o entendimento do português. O irmão consegue entender? Então, quando se diz que o evangelho é eterno, isto na verdade, o escritor estava dizendo que o evangelho estava por um período indeterminado de tempo, até que ele se concluísse. E ele se concluiu, disse Shaul. Eu preguei para toda criatura que estava debaixo do céu. Ponto.
Então, quando o evangelho foi pregado a toda criatura que estava debaixo do céu, acabou a sua eternidade. O irmão consegue entender? Porque essa expressão, ela não fala de algo infinito sem fim que nunca se acaba. Apesar de que no português, olha só a complicação, está tempo infinito, para sempre, eterno, sem fim, perpétuo. Mas quando você vai para a lei de Moisés, lá os mandamentos da lei, o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Melquisedeque era eterno. Ah, então, como é que teve fim se era eterno? Ou se era perpétuo? Sacerdócio, a lei era perpétua. Mas a lei não teve fim? Teve o seu cumprimento. Foi perpétuo até. Teve um período de tempo indefinido, até que se concluiu. Já está caindo as igrejas por aqui em São Paulo, já estão vazias. Tomara que seque tudinho. E esse bando de malandro vão ter que trabalhar para comer. Josana Bispo Casoto. Muito bem. Então vamos lá para a nossa explanação. O texto base encontra-se em 2 de Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 4. É uma explanação, um tema complexo, difícil, pelo que eu já disse ali, lá no começo. É difícil, é complexo, porque já existe uma doutrina, já existe uma ideia, já existe um ensino em cima desse tema. E quando nós chegamos e dizemos, não, irmãos, vocês que estão aí há 200 anos nas religiões, 150 anos, 100 anos aí, 80 anos, vocês que estão aí na CCB, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Testemunho de Jeová e escambau de Judas de religião, vocês que estão aí, esse ensino aqui, ele não é a verdade. E aí você já arrumou um monte de inimigo, só você dizer assim, não, irmão, isso aí não é a verdade. Porque o irmão lá, ele está sonhando ir para o céu. Ao vivo é bem melhor, é de graça o like, não paguei nada, mas saúde para a sua alma, é de seu nascimento. É abençoado. Ao vivo é bem melhor mesmo as lives, né? Essa interação é muito importante e ela é muito boa dentro das lives. Vídeo, a gente não tem essa interação, fica mais solo, né? Mas muito bem, o texto de 2 de Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 4 diz, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Ial. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos, diante de Ial. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão morrendo, perecendo, é que está encoberto. Versículo de número 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, ou dos incrédulos, ou dos que não creem, para que não vejam a luz do evangelho, das boas novas da glória de Cristo, que é a imagem de Eal. Ponto. José Itamar, boa tarde. Irmã Maria Sueli, boa tarde. Muito bem. Então, baseado nesta porção, nessa parte da carta, da segunda carta, no capítulo 4, do verso 1 ao versículo de número 4, do apóstolo Shaul aos irmãos de Corinto, nós podemos então discorrer sobre esse tema, de identificar quem é o Deus deste século, como disse Shaul. O mais importante que a gente possa entender a princípio é saber o que Paulo ou Shaul quis dizer quando ele escreveu o Deus desta era com D minúsculo, dizendo que o Deus daquela era não estava sendo propriamente, aquela era não estava sendo propriamente Ial, o Criador. Maria Sueli está vendo o vídeo
espírito quem sai. É verdade, estava vendo o vídeo, espírito quem sai. Ah, tá, muito bom. Que inspiração abençoada, não é minha. Linda tarde, amado e querido irmão Antonelson e demais irmãos no Pai. Uma ótima tarde. Muito bem. Então, assim, o Deus, a expressão Deus com D minúsculo, é uma referência a quê? A expressão Deus com D minúsculo é uma referência a quê? O que Paulo estava falando quando ele disse o Deus desta era? A expressão era, eu já dei uma pincelada para os irmãos. A palavra era aqui, em algumas versões das Escrituras, é aion, colocou aion. Porque a expressão não está era, está século. Ou mundo, que cabe aion. Mas quando diz era, diz-se de um período de tempo indefinido, indeterminado. Tá? Houve a era do rádio, a era do bronze, a era do gelo. Então foi um período de tempo indeterminado, que quando se fechou aquele tempo, aí se acabou aquela era, começou outra era. Ah tá, nós estamos hoje na era da informação, na era do conhecimento. A informação está às claras para todos. Tamo junto, irmão Antonelson, você é o cara de jumento. Opa, não. Valeu, irmão Valdemir. Jesus romano é um ídolo. Por aí, abençoado. Eu também concordo. Maria Soli, espírito, quem são? Seu vídeo, irmão. Ah, irmão, que vídeo maravilhoso, hein? Até hoje eu estou de boca aberta como é que eu falei aquelas coisas. Mas é bom o entendimento, irmão, para isso. Eu ainda tenho um entendimento ainda um pouco mais elevado do que isso. O irmão adiantou e disse a Moisés. Ele falou de Moisés. Então vamos lá. Dentro desse prefácio, a gente vai ver o que a Escritura, ou a quem a Escritura se refere quando fala de Deus com D minúsculo. Tá bom? Vamos dar uma pincelada para nós entrarmos de fato e de verdade no nosso tempo. Muito bem. Então, em nossa introdução diz assim, o não entendimento das Escrituras e sua manipulação levou muitos a interpretarem as Escrituras baseados em tradições religiosas e não dentro do contexto da mesma. Boa tarde, Amarelinho do Maranhão. Maranhão, a primeira vez que eu te vi vídeo, nunca mais fui atrás desses caras da graça. Dá uma palhinha pros caras lá, rapaz. Ótima tarde, Valdo Badim. Valdemir Basílio Leal. Eu tinha mandado o link da outra chamada, eu tinha mandado para um monte de pessoas. Aí tive que apagar aquela para fazer nesse outro formato. Abençoado, perdi. Muito bem. Mas tudo bem, depois a gente recupera. Muito bem. Dentro desse entendimento, Êxodo, pegue a sua Bíblia, pegue a sua Escritura e vá lá para Êxodo, capítulo de número 7, versículo de número 1. Boa tarde. Êxodo, capítulo 7, versículo de número 1. Vamos começar a entender o que a Escritura diz quando ela usa a expressão Deus com D minúsculo. Tá bom? Vamos lá, para a gente poder entender o texto em questão. Êxodo, capítulo 7, verso 1, diz, o soberano lhe respondeu, dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e o seu irmão Arão será o seu porta-voz. E o soberano lhe respondeu. A outra versão, a minha versão é NVI, e é por isso que eu digo, não tem versão. Não tem versão 100%, tá? Olha, presta atenção. Eu vou ler de novo para você poder entender. Êxodo, capítulo 7, versículo 1, na versão NVI, diz, o soberano, a palavra Senhor, todo mundo sabe que Senhor é uma referência a Baal, é o paganismo inserido na Escritura de forma oculta. Aí a gente fala soberano, tá? O soberano lhe respondeu, dou-lhe a minha autoridade.
O próprio texto da NVI tem uma ressalva. Ele diz, o texto do hebraico, capítulo 7, versículo 1, na verdade, no original assim, eu te coloco por Deus. É isso, irmão. Então vamos ler aqui outra versão, a versão dos irmãos Almeida. Êxodo capítulo de número 7, versículo de número 1 diz: Então disse o soberano a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. A minha versão diz: Eis que te dou a minha autoridade. Então, dar a autoridade dando a autoridade a Moshe, significa dizer o quê? Colocar Moshe como um Deus, com D minúsculo, não com D maiúsculo. Porque Moisés estava recebendo a autoridade do Pai. E Arão seria o profeta de Moisés. Então Moisés, em relação a Faraó, foi colocado como Deus, com D minúsculo, porque ele recebeu a autoridade do Pai. E como é que falaria a Faraó? Usou Arão como o profeta. Então Arão estava sendo o profeta de Deus, de Moisés. Moisés recebeu o que do Pai? A autoridade. Para que quando Arão falasse aquilo que Moisés determinasse para ele, dizer para Faraó, aquilo aconteceria. E foi o que aconteceu. Irmão, quer dizer então o quê? Quer dizer que a expressão Deus, com letra minúscula, está falando de um ser humano, de alguém que tinha, ou que receberia, ou que estava com a autoridade para exercer. Logo, esse indivíduo é um Deus. Também falados, ou se refere aos filhos que participavam de carne e sangue. E que tinham, o que foram colocados em uma posição de autoridade para julgar. Porta-voz de Moisés, sim. Vamos lá, começando a entender. Aí agora nós vamos para Salmo de número 82. Se você não está folheando a escritura, pelo menos você deveria anotar. Êxodo 7:1, Salmo 82, verso 1 e verso 6. Vamos lá. Salmo de número 82, versículo de número 1. O texto diz: Eial é Eial quem preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses. Ele é o juiz. Eu estive na religião 52 anos. E eu estive um bom tempo também, irmão Nailson. Mas esteja livre e abençoado. Vai em paz. Irmão Tonelson, não sei pessoalmente, mas na minha TV o senhor não é amarelinho, não, é vermelhinho. Igual um peru. O peruzão eu que eu sou branco, abençoado. Eu sou meio queimadinho assim, é porque eu pesco muito na beira do rio Tocantins, aí o sol me queima. Mas eu sou bem amarelinho mesmo, assim, branco, bem avermelhado. Assim. Mas estamos juntos. Salmo 82:1 é Ial, quem preside a Assembleia Divina no meio dos deuses. Ele é o juiz. Abençoado. Versículo de número 6. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Então a expressão Deus, o Deus daquele século era Moisés. Eu sempre entendi assim, mas vamos lá, de repente não pode ser Moisés, irmão. Vamos lá. Será? Vamos lá entender. Então, qual é o entendimento aqui? Salmo 82, verso 1 e versículo 6. Então, aqueles deuses, ou aqueles chamados deuses, eram juízes ou governantes. Homens que tinham uma posição de autoridade. Homens que foram delegados a eles autoridade, poder, para governar, para julgar.
Salmo 82, versículo de número 3 diz: garantam justiça aos fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses. Então, deuses aqui eram homens, autoridades, governantes, juízes, pessoas que receberam uma posição de governo ou de autoridade. Por isso, Deus esconder minúsculo. Agora nós vamos lá para frente. João, capítulo de número 10, versículo 34 ao 36, para clarear mais a mente de vocês. Ou nossa, que eu estou no meio também, eu não sou nenhuma Coca-Cola do deserto. João capítulo de número 10, preste atenção. João capítulo, tome nota, meu irmão, para depois não ficar dizendo que porque é herege, não sei o quê, não tem texto bíblico. João capítulo de número 10, eu estou contextualizando você dentro do entendimento. João capítulo de número 10, versículo 34 ao 36. Vamos lá, 34. E Yahshua lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês. Eu disse, vocês são deuses. E se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Yahweh, aqueles lá, o Salmo 82, uma referência àqueles que veio a palavra de Yahweh. E a escritura não pode ser anulada. Isso aqui é uma aspa ou um parênteses do escritor, aqui, no caso, Shaul. 36, ele disse, que dizer, se ele chamou deuses, a quem veio a palavra de Yahweh. 36, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Em outras palavras, se os juízes foram chamados deuses, quanto mais eu, que fui santificado e enviado ao mundo. É isso que Cristo está falando. Se ele chamou deuses, aqueles a quem a palavra de Yahweh foi dirigida, ele disse, o que dirá, o que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Em outras palavras, Cristo estava dizendo assim para eles, e o que falar de mim? E o que dizer de mim? Que o Pai santificou e enviou ao mundo. Se eles lá, a quem a palavra foi enviada, foram chamados deuses com D minúsculo, e o que dizer de mim, meu irmão? Ele estava falando para os judeus. E o que dizer de mim? João capítulo de número 10, versículo de número 36. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por causa de vocês, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Sou filho de Yahweh? Ele dizia, eu sou filho de Yahweh. Ele disse, não, tu não é filho de Deus, rapaz, tu é um homem simples. Eles não entendiam, irmão. Até hoje, muitos não entendem essa questão. Então, o que é que ele estava falando? Aqueles que Yahweh deu uma posição de autoridade para julgar, para exercer a sua palavra, para transmitir a sua palavra, para ensinar a outros, para julgar a outros. Eram os juízes, eram os governantes. Eles foram chamados de deuses. E Cristo disse, se esse povo aí, que a palavra só foi dirigida para eles, são chamados de Deus, e quanto mais a mim, meu irmão, que o próprio Pai me santificou e me enviou. Irmão, agora conseguiu entender esse prefácio dessa questão? Então, vamos lá. Tendo por ponto de partida esse entendimento, primeiro, o Deus daquela era o ensino anacrônico da lei de Moisés por líderes judaicos. Era um ensino que? Anacrônico. Não estava mais em vigor, em evidência. Ele valeu por um determinado período de tempo. Quando chegou Cristo
Cristo veio trazendo o evangelho do reino, as boas novas do reino, as boas novas de salvação. Então aquele evangelho, aquela palavra da lei, aqueles ensinos da lei, já não deveriam mais estar em evidência, porque agora era outra palavra, a palavra que trazia vida, que libertava, que trazia salvação, a palavra da graça, o evangelho da graça que tinha salvado eles. Então vamos entendendo, 2 de Coríntios, capítulo de número 3, olha só, abençoado, 2 de Coríntios, capítulo de número 3, versículo 13 ao 16, disse: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor do que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, não foi tirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, ou seja, um véu cobre as suas mentes, os seus entendimentos. Mas quando alguém se converte ao mestre, o véu é tirado. Abençoado. O que é que Shaul está informando para os irmãos de Corinto? É que os mestres da lei, fariseus, escribas, eles estavam permanecendo com aquele ensino judaico da lei, mas uma vez que aquilo já não era mais a realidade. Era como Moisés, que colocava o véu, porque quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava como o sol. Os israelitas não conseguiam conversar com Moisés. Não, Moisés, não tem como conversar contigo. Moisés colocou um véu para poder falar com os israelitas. Só que aquele brilho acabou. Não tinha mais brilho, mas Moisés continuou com o véu, enganando os israelitas, dizendo: eu estou aqui com meus olhos brilhando aqui como chama de fogo. Se eu tirar o véu aqui, tu vai cair duro, babando aí. Abençoado. Josias Ceira, boa tarde. E aí o que foi que aconteceu? Paulo pega aquela cena, aquele acontecimento, lá nos tempos de Moisés, e traz para os irmãos de Corinto, fazendo um paralelo, uma comparação. Ele disse: não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou. Ele disse: pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Os escribas e fariseus, mestres da lei, continuaram, apesar da lei já ter sido revogada, apesar da lei já ter sido extinta no madeiro, eles continuavam com aquele ensino, e era como o quê? Um véu. Continuaram com o véu, continuaram enganando os judeus, continuaram com aquele ensino pernicioso, com aquele engano, com aquele ensino anacrônico da lei de Moisés. Irmão, é isso. Ele disse: pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança, não foi retirado, pois é somente em Cristo que ele é removido. Quando alguém entendia a palavra da graça, era como que se o véu fosse removido. E olhava assim: cadê Moisés? Não está mais brilhando a cara? Quando entendia o evangelho, disse: cadê a lei? Não vale mais. Não, agora é a graça. Agora é a nova aliança, agora é as boas novas da salvação. Era isso que Shaul estava tentando transmitir para os irmãos de Corinto. Irmão Nelson, Então, o Deus daquele século ali, era o que, irmão Nelson? Eram os judaizantes. O Deus daquela era, eram os judaizantes. Quando ele usa a expressão Moisés, é para substituir a palavra, a lei. Irmão, e o que é isso, irmão? O nome disso, irmão, isso é uma figura de linguagem chamada de metonímia. O irmão já viu falar nisso aí, quando o irmão estudou? Antigamente. Não lembrou mais não, vou te lembrar. A metonímia é uma figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra com outra.
Claro que as palavras que são substituídas, elas têm correlação. Elas dão o mesmo significado. Por exemplo, o autor pela obra. Eu digo assim, eu sempre leio Moisés. Como assim? Eu sempre leio Moisés? Leio o homem? Não. Eu estou trocando a obra pelo autor. Em outras palavras, eu sempre leio a lei. Quando eu digo eu sempre leio Moisés, eu estou dizendo eu sempre leio a lei. O que é isso? Metonímia. É um recurso linguístico. É uma figura de linguagem que é usado para substituir uma palavra por outra. Não é defraudando o seu significado e a sua intenção. O irmão conseguiu entender? Ele disse assim, pois quando é lido Moisés, mas como é que Moisés era lido se Moisés tinha morrido, não entrou nem na terra de Canaã? Irmão, Moisés aí é o quê? É outra palavra, o autor pela obra. Moisés é a lei. Então, quando é lido a lei, a antiga aliança, abençoado, ele disse, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, consegue entender? Irmão, como é que Moisés é lido, se Moisés era um homem? Moisés aqui é uma substituição da palavra lei. Quando é lido, a lei. Um véu cobre os seus corações. O entendimento deles estava obscurecido. A lei de Moisés, o Pentateuco, abençoado. Então a lei de Moisés, o ensino daquela doutrina judaica, aquele ensino que é chamado de Moisés, na verdade é a lei, aquilo era o Deus daquela era. Irmão, Otonel, o que é isso aí, abençoado? Ele disse o Deus desta era. Olha só, desta. A expressão desta, irmão, é um pronome demonstrativo. Vamos lá. Desta é uma junção da preposição de mais o pronome demonstrativo esta. Então, desta é algo que está próximo, que está no presente de quem fala. Por isso ele diz, por isso eu posso dizer, eu estou perto desta geladeira. Lá geladeira, um litro de Coca-Cola. Abençoado. O irmão está conseguindo entender? Então, quando fala desta, não é hoje. Não tem nada a ver conosco, irmão, hoje. Não é desta era. Era da era. Do período de tempo indefinido. Daquela era. Da era que estava próxima ao escritor. Que estava no presente do escritor. No caso aqui, Shaul. Tá bom? No caso aqui, Shaul. Muito bem. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Irmão, o negócio é pesado. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Olha só, eu vou ler. Ele disse, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. E não se deixem submeter novamente a Moisés, a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Shaul, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo nada lhe servirá. De novo declara todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados por Moisés, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Era a mesma coisa aqui de 2 Coríntios 4. Eles não poderiam mais voltar para Moisés, para a lei. Todo sábado Moisés era lido nas sinagogas. E era como que se tivesse um véu no rosto deles. Mas aquilo não era mais uma realidade, não estava mais em validade. Por quê, irmão? Era um ensino anacrônico. Agora era quem? Shaul estava falando, não, irmão, agora é outro ministério. Nós estamos agora no ministério da graça.
ministério do Espírito, ministério da reconciliação. Ah, eles receberam a palavra da reconciliação. Agora, isso só caía, isso só saía da mente, só se desobscurecia a mente do indivíduo, era quando ele cria em Cristo. Aí o véu era removido, ou seja, removia Moisés e chegava o Cristo para a vida da pessoa. Tirava o Moisés e chegava o Cristo. Ah, então o Deus daquele século é aquele ensino anacrônico. Só se engasga crianças, indoutos. É verdade, irmão José de Itamar. É verdade, abençoado. Então vamos lá. João, capítulo de número 5, versículo 45 ao versículo de número 47. Olha só, irmão, as informações, elas vão fluindo. As informações vão chegando. Verdade verdadeira, como é bom a leitura sincera. João, capítulo de número 5, versículo 45 e o versículo de número 47 ao 47. Ele disse, contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Disse Cristo para os judeus. Ah, vocês creem em Moisés, é? Pois é, ele escreveu a meu respeito. E por que vocês não creem em mim, se vocês dizem que creem em Moisés? Creem em Moisés coisa nenhuma, irmão. Eles criam, era no que eles queriam, nas tradições religiosas dele. É como as instituições religiosas hoje. Não creem coisa nenhuma nas escrituras, não creem coisa nenhuma nas doutrinas, nos ensinos, creem coisa nenhuma, irmão. Eles usam ao seu bel prazer quando querem. Eles creem, na verdade, é naquilo que eles querem crer. Nas tradições deles, nos costumes dele. É só observar, cada instituição tem os seus costumes, seu rol de doutrina, ao ponto de, vou dizer, ó irmão, se vir barbado para cá, aqui nós vamos disciplinar. Não pode usar barba não, irmão, é pecado. É contra a vontade de Cristo. É que conversa fiada, conversa de gente sem moral nenhuma de nada, meu irmão. Cada uma tem as suas regras, irmão, e vivem de acordo com elas. Assim como os fariseus, que aplicavam a lei de Moisés nas pessoas, mas Cristo mesmo os denunciou e disse, vocês, nem com o dedo, vocês carregam a lei, mas querem aplicar nos outros. Olha só, irmão, como é bom nós entendermos a palavra. Então, o Deus daquele século era... o cara diz assim, o Deus daquele século, irmão, daquela era, era o diabo. Era, irmão, o diabo? Era, irmão, o diabo. Mas o diabo o quê? O que é o diabo? Tem umas poucas coisas que eu ainda não entendi. Exemplo, lago de fogo, filho que participa de carne e sangue, esses são salvos. O lago de fogo, abençoado, é o cosmo. Lago de fogo é o cosmo. É onde nós estamos, carne e sangue, que não sai dele para lugar nenhum, a não ser na sepultura, que a sepultura está no lago de fogo. Os filhos que participam de carne e sangue, não somos nós. Não é você. Ei, irmão, você não é o filho que participa de carne e sangue. Você é a carne e sangue de um filho. Que um filho está participando. Você é a carne e sangue que um filho está participando. Você não é o filho. Eu, Otto Nelson, não sou o filho. Eu sou a participação de carne e sangue de um filho. Ponto. Então, os filhos já estão com o Pai, no seu reino, na sua glória. E a carne e sangue, irmão Otto Nelson? Como a carne e sangue representa um filho, a carne e sangue é a manifestação de um filho, então a gente chama a carne e sangue, então nós chamamos de nós de filhos. Mas não é nós aqui, palpável que é filho, entendeu? É porque isso aqui representa. Eu sou uma manifestação de um filho, visível. Assim como Cristo foi a manifestação do Pai, visível. O Pai se manifestou em carne e sangue.
E como era o nome da carne e sangue do Pai? O Cristo, o Filho. Muitos vão nos cultos só para se amostrar. Lago de Fogo, vulcão em erupção. Não, abençoado. Lago de Fogo é uma expressão para falar do cosmos, da condição física, da condição humana. É só isso. Tá? Então vamos lá continuar no entendimento aqui. Então, o diabo daquela era foi aniquilado no madeiro. E é por isso que o tema diz: o Deus desta era não é uma referência ao diabo. Opa! Porque os pastores, os padres, os reverendos, os apóstolos, os acadêmicos, dizem, ensinam sistematicamente que o Deus desta era, citado em 2 Coríntios 4:4, trata-se do diabo. Uma criatura espiritual, um anjo que caiu do céu se transformou numa criatura má. Isso nunca existiu, irmão. Então, quem era o Deus daquela era? Ora, abençoado, nós já começamos a responder. Eram os líderes judaicos. O ensino anacrônico de Moisés, da lei. Que fazia o quê? Que fazia com que os incrédulos não vissem o resplendor da glória de Cristo. Não entendessem o evangelho. Porque todo sábado era lido Moisés, 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 Moisés. Aí tinha o Cristo já, o evangelho da graça sendo anunciado, e também junto com Moisés. Aí os incrédulos faziam o quê? Não entendiam. Irmão, mas Moisés estava em evidência? Não, era um ensino anacrônico. E até hoje não tem, abençoado, ensino anacrônico? Até hoje não é ensinado Moisés aí nessas religiões? É, irmão, é ensinado Moisés, abençoado. Boa tarde, Alto Nelson, Geraldo Lira, um abraço, irmão Geraldo, José Itamar também, um abraço, Heleno, um abraço, então eu, Heleno, vou ser aniquilado, não restará nada, absolutamente nada do Senhor vai para lugar nenhum, a não ser para a sepultura do Senhor. Irmão, e o filho que participa de carne e sangue, ele não é o Senhor. Ele é independente do Senhor. Ele está morando aí. Quando essa carne e sangue morre, o filho pega o beco, tira para fora. É um modo de falar. Na verdade, o filho está com o pai. Irmão. Ixi. Então, vamos lá, entendendo, abençoado. Então, o diabo daquela era foi aniquilado no madeiro. Ora, então, como é que o diabo foi aniquilado no madeiro? E Paulo estava falando que o diabo daquela era, que o Deus daquela... Os religiosos falam, que o Deus daquela era o diabo. Como assim? Até na graça tem ensino anacrônico do careca. Pois é, irmão, pescocinho de galinha. Fica dizendo que eles são igreja, estão na graça. Que diacho de igreja é essa que eles são? Que merda de igreja é essa que esse povo é, meu irmão? Mas que loucura é essa, rapaz? Aí se fala que é preterista. Aí complica, os irmãos ficam tudo perturbados aí, não sabem o que acredita. Então vamos lá. Hebreus capítulo de número 2. Abençoado. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 14. Ele disse: portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Se os filhos estão participando de carne e sangue, quem participou também da condição humana? O pai. Ele não está falando dos filhos. O contraste dos filhos é o quê? O pai. Agora, se ele dissesse assim: visto que os irmãos participam de carne e sangue, ele participou também dessa condição humana. Então, ele aqui seria quem? O Cristo. Irmão. Então, é por isso que o texto diz: visto que os filhos participam de carne e sangue. Os filhos não é você, carne e sangue. São os que participam dela. Então isso não é um prenúncio para as pessoas ficarem nas coisas que era pecado lá no passado. Não, meu irmão, não tem nada a ver. Na verdade, existe uma desculpa
A pessoa quer um pé para usar da liberdade para praticarem aquilo que está aqui, ó, no coração dela. O cara quer trair a mulher, quer levar as outras para o motel, ele quer ir para o cabaré. Mas ele tem medo do diabo, do inferno. Se ele descobrir que isso é um engano, o que é que ele vai fazer? Vai sair da chamada religião e vai correr para o cabaré. Vai pegar a mulher e levar para o motel, que é o desejo do coração dele. Aí a irmã, a mulher do cara vai dizer, olha, era um homem bom, não fazia mal para ninguém. No dia que descobriu esse diabo da graça aí, dessa liberdade, desse estado eterno, aí começou a me trair com a rapariga. Não, irmã, é o desejo do coração dele faz tempo. Ai, irmão, isso é claro, abençoado. É verdade, irmão José Itamar. Os filhos, irmão, estão no barro. Os filhos estão aqui, na carne, no barro. Nessa massa velha aqui. Nessa lataria velha aqui. Os filhos estão aqui, participando dessa condição aqui humana. Mas isso aqui não é filho, nunca foi e nunca vai ser. Isso aqui é filho de Antônio Moraes e Eutesse na Alves de Moraes. Ponto. Mas, não é, irmão, se eu não é filho de Deus, eu não sou filho do Criador, irmão. Quem é filho do Criador é um ente espiritual que mora aqui dentro. É ele que é filho, não sou eu. Mas por que você diz que é filho, então? É porque isso aqui é uma representação dele. Sem isso aqui, não tem como ele ser visto, participar do cosmo aqui. Comer um peixe assado. Não tem como, meu irmão. Somos criaturas. Entende? Consegue entender? Irmão aí, abençoado. Medite nessa palavra. Vamos lá. Hebreus 12,14 diz, visto, portanto, como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou da condição humana. Para que por sua morte... Onde foi que ele morreu? No madeiro. Então, para que por sua morte aniquilasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Quer dizer que o diabo foi aniquilado no madeiro, na cruz? Foi. E agora? Aí, irmão, comi agorinha. A pergunta é, o filho do Criador comeu? Hã? O irmão disse, comi agorinha. José Itamar acabou de almoçar. Tamanho 3h30, quase 4 horas da tarde. Acabou de almoçar, muito bem, tá tudo certo. Sim, agora o filho, acabou de almoçar também? O filho almoçou? Não sei o que foi que o irmão comeu uma carne assada. Se eu ficar todo certinho, o que eu ganho com isso depois da morte física? Não tem mais nada a ele. Aí, se você ser todo certinho, você vai só mostrar quem você é. Ponto. O que é que Noé ganharia? Toda a geração na bagaceira. E Noé andando com Ial, se desviando do mal, íntegro e reto. Simples. Noé foi reconhecido como filho. Se desviava do mal. Foi justificado como filho. Um peixinho, muito bom. Então, irmão, o que eu faço aqui de bom ou não de bom é para cá. Isso depende da minha índole, do meu entendimento, de como eu entendo ser um bom ser humano, ser uma boa pessoa, ser um bom ser humano. Isso não vai me trazer dádivas e presentes depois da morte, não tem absolutamente nada a ver com isso, mas isso vai me trazer uma boa repercussão aqui no cosmos, na Terra. Quando eu partir, vão dizer, rapaz, olha aquele amarelinho velho do Maranhão, rapaz, era gente boa, fazia o bem. Será que ele ganhou uma mansão lá no céu? Não existe isso aí, meu irmão, você foi enganado, abençoado. Não. Infelizmente, o filho, que é filho, já está com o pai, nunca separou do pai, o filho. Agora, o que o irmão faz de bom,
isso vai trazer boas consequências para a sua vida. O que o irmão fizer de mal, isso vai trazer má consequências para a sua vida. Agora, porque depois que você morrer, não vai ter mais nada para você, aí você vai meter o pé na jaca agora. Ah, significa dizer o quê? Que você não fazia isso porque você tinha um medo de alguma coisa. Então você não era uma boa pessoa. Você estava se segurando como boa pessoa, como um bom ser humano, como um bom pai, como um bom marido. Então você não é um bom cidadão. Você é alguém que só faz coisas boas porque você tem medo de um suposto castigo. Quando você vê que não tem castigo e nem recompensa após a morte, aí você quer fazer o que lhe der na telha. Faça, você é livre. Essa é a liberdade. Agora, quem é filho, entende que ele deve glorificar o Pai na sua carne, na sua vida humana, lutando, guerreando contra as paixões da sua carne, da sua natureza humana, para que o Pai seja glorificado em mim, nele. Ah, abençoado. Essa é a luta, essa é a guerra. E quer dizer que se eu matar 50 mil pessoas, quando eu morrer, eu não vou ser castigado por isso. A morte é o castigo. É o fim. É a inexistência total. Corpo, alma. Acabou. Desse jeito, meu irmão. Essa é a verdade da palavra. Muito bem. Colossenses capítulo de número 2, versículo 14, versículo de número 15. A palavra da verdade, irmão, ela não é para todos. A palavra, o conhecimento da verdade das Escrituras não é para todos. Nem todos suportarão ou suportam essa verdade. Pode escrever, nem todos suportam. Uns vão voltar para a religião, outros vão cair nas obras da carne, como o irmão está doido para fazer. É porque ele pensava assim, não, mas se eu trair minha mulher, adulterar, e se eu morrer, aí eu vou para o inferno porque eu traí a mulher. Aí se ele descobre que não tem isso, eu disse, irmão, e agora? Eu vou lascar o chifre nela. Eu absolutamente não farei nada de desagrado a Yahweh. Deus, irmão, é um título que vem de Zeus, um Deus pagão. Diga Yahweh, diga Criador, diga Soberano. Mas tem um punhado por aí que vai informar o pé na graça, na jaca, na melancia e por aí vai. É isso, irmão. Esse conhecimento, acabei de falar, esse conhecimento, esse entendimento, ele nos coloca aí dentro de uma responsabilidade humana tremenda. Você deve, qual é a minha orientação? A minha orientação. Você que tem esse entendimento. Irmão, você deve dominar tudo. Você deve dominar tudo. Todos os seus desejos, todas as suas vontades e paixões devem ser dominadas por você, por causa do entendimento. Sabe o que é você? Sabe o que é você saber que, independente daquilo que você fizer aqui nesta terra, você não terá consequências nenhuma após a morte. Chega, arrepiou aqui. Pensa numa responsabilidade tremenda, meu irmão. Esse entendimento do estado eterno, da plenitude de todas as coisas. Os religiosos, eles não têm esse entendimento, eles não têm essa responsabilidade. Eles ficam fazendo obras da carne, religiosas, e supostamente se livrando disso aí. Uma boa tarde. Qual a diferença entre nós e os animais para o Criador? É só o intelecto. Nós somos dotados. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Os animais não. A imagem e semelhança do Criador no sentido de intelecto, capacidade de julgar, de ponderar o bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim. O irmão entendeu? É só nisso aí, porque
O animal morre e é dissolvido na terra, assim como nós também. Vamos morrer e vamos ser dissolvidos na terra. Ponto. Ah, irmão. Grande irmão, Altonelson, fica na paz de... Não, eu não fico, eu já estou e faz tempo, meu irmão, na paz. Tranquilo, sem temor de nada. Eu fico até com medo porque eu não tenho temor de nada. Não entendeu aí? Então vamos lá, Colossenses capítulo 2, para nós encerrarmos. Uma hora, Colossenses capítulo de número 2. Olha só, meu irmão. Colossenses capítulo de número 2, versículo 14 e 15. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 14 diz: E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Cancelou a lei de Moisés, a escrita de dívida. O nome disso é metonímia, substituição de uma palavra por outra, mas não fere o entendimento da mesma. Ele a removeu, pregando-a na cruz. 15. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles no madeiro, na cruz. Geraldo Soares Lira, de São Paulo, Pedro de Aldeia, Rio de Janeiro. Estamos juntos nesse mesmo entendimento das verdades das Sagradas Escrituras. Um abraço abençoado, Geraldo Lira, é verdade. Então, Cristo no madeiro despojou os principados e potestades, os governos e autoridades. Não quer dizer que principado e potestade não são demônios nos ares. E quem foi que disse essa loucura, meu irmão? Principados e potestades são governos e autoridades. São pessoas que colocadas numa posição de governo. Os principados, ou os poderes e as potestades e os governos, eles estavam em uma condição de governo, de poder, na lei de Moisés. Mas Cristo triunfou sobre eles no madeiro, despojando-os, ou seja, tirou dele, arrancou deles a autoridade e o poder. Então aquele diabo não tinha mais poder e nem autoridade. Ele foi vencido no madeiro. O diabo daquela era foi aniquilado no madeiro. A lei de Moisés, o acusador. De Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 10, só para nós fechar o entendimento abençoado. Apocalipse, capítulo de número 12, olha só, versículo de número 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo. Ele despojou, tirou a autoridade deles no madeiro, dos principados e potestades, dos governos e das autoridades do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Senhor dia e noite. Que era o acusador? Diabo é o acusador. Ele foi lançado fora, foi lançado por terra, meu irmão. Perdeu a sua autoridade, perdeu o seu poder, perder o seu domínio. Era isso que Shaul estava falando. Isso é só um véu, isso é só um engano, isso é só um ensino anacrônico, não está valendo mais. Moisés não está mais em evidência. Abençoado irmão Tonelson Fales, e não te cales, pois ainda tem muita gente que não conhece as verdades sobre as Escrituras. Geraldo, obrigado pela força, abençoado. Já deu like, confira o like, pelo menos dê um like aí para nós, abençoado. Tá? Então é isso, abençoado. O Deus daquela era, daquele tempo lá, daquele mundo, daquele período de tempo, o Deus daquela era um ensino anacrônico de Moisés, que na verdade já tinha sido destruído no madeiro, já tinha sido aniquilado no madeiro. Irmão Tonelson, não estava mais em evidência. Aí vem uns caras sem vergonha e diz: o Deus desta era aqui, mano, é o diabo. O diabo é que cega as pessoas. O diabo é que não deixa as pessoas ver a glória de Cristo. Mas o diabo o quê?
uma criatura espiritual que virou, um anjo que virou uma criatura do mal. Não, o diabo aqui é Moisés, que era o Deus daquela época. Não Moisés, o ser humano Moisés, é uma metonímia. É a lei de Moisés, é o ensino daquela lei. Shaul estava dizendo, todo sábado, quando é lido Moisés, tem um véu na cara deles, não deixa eles ver a verdade. E até hoje. E hoje é o que, irmão? A ignorância das pessoas que tem um estigma religioso na carne, irmão. Você sabe que essa natureza humana é mística. Aí o cara diz assim, irmão, é porque eu vou caçar na mata. Mas se eu ver um beija-flor, eu saio correndo e vou embora, porque é morte. É mesmo, irmão, eu estava caçando, irmão, lá, estava bom a caçada. Já tinha dado um tiro num veado. Um veado é um cervo, um animal, que é muito caçado nas matas do Brasil. Os caçadores gostam de matar essa espécie de animal. Eu já tinha dado um tiro em um cervo, num veado. E estava esperando o outro, aí quando apareceu um beija-flor. Aí o cara fez o sangue do coveiro. E aí o cara tirou a rede, desatou e saiu correndo na mata, que nem doido. Por quê? O beija-flor é sinal de morte. É mesmo, irmão. Aí outro dia eu estava sozinho. Aqui tranquilo e tal, pensando e tudo mais. E de repente, eu estava do lado de um pé de caju, quase debaixo de um pé de caju, cheio de flor. E aí apareceu um beija-flor, sugando o néctar das flores. E eu pensei, caramba, é morte. O cara disse que é morte, um beija-flor quando aparece assim perto da gente. Olha só, irmão, a ignorância. Sabe, essa natureza humana nossa, irmão, ela tem essas debilidades, esses estigmas sobrenaturais, religiosos, essa cultura entranhada na nossa mente religiosa. Ao ponto das pessoas, a maioria, tem medo das coisas, tem medo de fazer as coisas, tem medo de não fazer certas coisas, porque tem medo que aconteça outras coisas, porque pode mexer com o suposto mundo espiritual, uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Os demônios estão querendo tomar sua alma, essa baboseira cebosa, enganosa, que as pessoas engolem como se fosse uma grande verdade. E aí tem livros e livros e livros e livros, e seminários e faculdades teológicas, e aí no balde ganhando dinheiro com a ignorância da natureza humana. Tá bom, abençoado? Então o Deus desta era, que Shaul disse, era o ensino da lei de Moisés, aquele ensino velho anacrônico, que estava cegando o entendimento dos judeus, para não ver a glória do resplendor da glória do Evangelho, das boas novas de Cristo. Viu, abençoado? Aloysio de Boituva, cheguei atrasado, bem no final, irmão. Boa tarde, irmão Tonelson e os irmãos do canal. Ok, um abraço, fique na paz, tranquilo, fique em paz, estamos bem, irmão. Estamos em paz, tá? Não confunda as coisas, irmão. Entenda o contexto das coisas, entenda o princípio das coisas, para você não viver aí assombrado, tá bom? Viva em paz, viva bem, meu irmão. Viva tranquilo, sem temor do mal. Tema, sabe o que é? O engano e a mentira dos homens. Se tem uma coisa que você deve temer na sua vida, é o engano e a mentira dos homens. Homens maus. É o homem que você deve temer. O homem. É a única coisa que você deve ficar ligado. Porque o homem pode roubar, matar e destruir. Tenham todos uma ótima tarde, um ótimo final de domingo, um bom começo de semana, uma ótima semana de serviço e vamos que vamos para cima deles. Um abraço, até a próxima.